Gente, então, né, esse vai ser o nosso primeiro encontro sobre, né, o novo livro aqui do nosso grupo, que é Deuses Falsos, do Tim Keller. Né? Vamos hoje tratar da introdução, certo? Espero que a galera que tem o livro aí tenha lido, né? Lembrando que é uma facilitação, então quem se sentir à vontade aí para fazer qualquer colocação, né, pergunta, enfim, tá liberado. Beleza? Aí, mas quem não estiver falando, aí só lembra de fechar o áudio na hora de falar, abre o áudio só para a gente reduzir o ruído, né? Mas fiquem à vontade. E o que ele faz nessa introdução é aquilo que toda introdução tem que fazer, colocar os conceitos, né, para a gente. E é isso que ele faz. Ele começa com essa frase, né, essa frase aqui de início, que é a frase de um filósofo muito polêmico e muito malquisto, né, pelos cristãos em si, porque ele tinha muitas críticas à igreja e aos cristãos, que era o Nietzsche, mas parece que nessa frase aqui rola uma graça comum, né? Tem aí um fundo de verdade importante. No mundo existem mais ídolos que realidades. Olha que frase forte, né? No mundo há mais ídolos que realidades. Pense, esse é o mundo em que nós vivemos de fato. Acredito que Nietzsche aí, ele não está errado, ele conseguiu ler o espírito do tempo, não só do tempo dele, mas também do nosso de hoje aqui, pleno 2021. E aí o Tim Keller ele vai falar disso pensando nessa definição, uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Como se fabrica um ídolo? A gente vai ver aqui a receita de bolo que ele vai colocar e que todos nós, com certeza, em algum momento da vida, já deve ter praticado, já deve ter fabricado o seu ídolo. Né? E nós não nos diferenciamos em nada de outros tipos de idólatras, a gente vai ver por que e como. E ele começa colocando isso, uma estranha melancolia. Né? E ele fala, né, o grande, que eu falei no início, quando a gente começou aqui a reunião, o grande contexto da escrita desse livro aqui do Tim Keller é a crise de 2008, 2009, quando vários bancos americanos, né, quebraram por conta da bolha, né, imobiliária norte-americana. Eu não sei quantos aqui lembram, né, do Merrill Lynch, do Lehman Brothers, né? Quem é que lembra desses nomes desses bancos, né? Bem, quem acompanhou na época, né, foi uma crise enorme, foi uma crise realmente muito intensa. No Brasil não foi tanta, foi, não chegou a ser uma marolinha como o presidente na época tinha dito que tinha sido, mas ela foi realmente bem mais branda, por conta de contextos aqui internos, né? A gente estava numa situação um pouco diferente da situação que os norte-americanos estavam. Mas na Europa, irmãos, e nos Estados Unidos, essa crise foi muito violenta. Né? Só para vocês terem uma ideia, até hoje, países como Espanha, Portugal, Grécia, Itália, né, que são chamados dentro da União Europeia como pigs de porcos mesmo, mas é um nome, uma siglazinha, juntando os nomes, né, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, é um nome pejorativo, porque eles são os países mais pobres é, relativamente da União Europeia. E eles sentiram muito, a ponto de, por exemplo, você ter taxas de desemprego na Espanha, na Grécia, em torno de 25 a 30% da população economicamente ativa, economicamente em idade de trabalhar e que não encontrava trabalho. Nós estamos no meio de uma crise no Brasil que nós temos hoje em torno de 14 a 15, quando muito 16% de emprego informal, de desemprego, desculpa, de desemprego formal, né? E já é uma baita crise, né? Claro que o desemprego completo ele é muito maior que isso no Brasil, mas só para vocês terem uma ideia de como que se 14, 15% no Brasil já é uma enorme crise econômica, imagine 25, 30%, né? Imagine metade dos jovens desempregados. Essa é a realidade, foi a realidade da Espanha na época, da Grécia, até bem pouco tempo. Na verdade, muitos desses países nem se levantaram ainda da crise, né? Embora ela tenha começado nos Estados Unidos.
coisa da economia globalizada, né? Do capitalismo globalizado, que aí acontece um terremoto na China e atinge aqui o Brasil. É assim mesmo. Mas o que acontece? Esse é o contexto, e o que chamou muito atenção do Tim Keller à época, e não sem razão, isso a Denise falou aqui, né, no chat, né? Lembro na época como os jornais falavam muito da crise na Grécia, né? A Grécia chegou a falar de não pagar dívidas, a União Europeia, enfim. Rapaz, foi um negócio muito sério, gente, muito sério, que a nossa veio atrasada, né? A gente começou a ter crise econômica mais violenta no Brasil de 2014 para cá. Mas, enfim, uma coisa que chamou a atenção do Tim Keller foi o quê? Foi o tanto de gente que perdeu o chão por conta da crise. O tanto de gente que se suicidou por conta da crise, que são os relatos que ele começa a falar do diretor financeiro dessa empresa aqui, Federal Home Loan Mortgage Corporation, o Fred Mac, né? O famoso Fred Mac, foi um desses bancos como Lehman Brothers, enfim, que se suicidou no porão da casa. Ele fala de mais outros homens extremamente poderosos no mundo dos negócios, homens que um ano atrás, né, em 2007, no caso, um ano antes da crise, eram homens completamente poderosos, né, cheios de si, que provavelmente deviam ter a seguinte imagem sobre si mesmos, que nada os pararia, né? Que o céu era o limite, que o que eles quisessem realizar, poderiam realizar. Um ano depois, estoura a crise e os bancos deles vêm à falência e aquele dinheiro que eles pensavam que tinham vira pó, porque essa é uma realidade muito forte do tipo de economia que nós temos hoje, o dinheiro no mercado financeiro facilmente ele vira pó, e era sobre esse dinheiro que eles tinham depositado todas as esperanças da vida deles. Então ele começa a relatar casos que você pode pensar assim, meu Deus, isso aqui é, é absurdo, né? Mas imagine que isso aqui ele tirou, olha só, de um blog que tem um relato, que tem, no caso, uma compilação de todos os suicídios ocasionados pela crise na época. E suicídio é um sintoma de desespero, né? De perda do chão. Né? Há outros sintomas também a gente vai ver, né? Não necessariamente só quem se suicida que está demonstrando que talvez tenha ali algum nível de idolatria. Nós também podemos manifestar de outras formas, né? Mas ela é muito forte para ilustrar isso. E para ilustrar o que ele a diferença que ele vai fazer, logo em seguida de conceito: tristeza e desespero. Né? Nós podemos ter tristezas no mundo e temos. Os cristãos não estão alheios a terem tristezas, a passarem por dissabores, por tristezas, desapontamentos no mundo, né? Mas aí ele diz o que é uma tristeza? Tristeza é uma dor para a qual existe consolação. Você tem fonte de consolação, você sabe para onde correr, entendeu? Sabe, uma criança que cai, né? Quando Mariana que ela sofre uma quedinha, né? Geralmente a queda dela é da altura dela, né? O que é que ela faz? Ela olha para a gente. Geralmente ela olha mais para Miriam, né? Muito mais do que para mim. Buscando o quê? Fontes de consolação, buscando abrigo, né? Ele relata aqui, uma pessoa, por exemplo, que pode ter um grande revés na vida profissional, pode achar consolo no meio dessa dor, dessa tristeza, na família, porque a família é muito mais importante do que as finanças. E saber que, poxa, eu, né, perdi tudo, tipo, estou desempregado, mas eu ainda tenho meus filhos, tenho minha esposa, e a gente vai se consolar juntos, percebe? Existe para onde correr. As tristezas abatem as pessoas, mas elas têm para onde correr, certo? E isso é muito importante. Onde estão as fontes de consolação da sua vida? Né? Por quê? Porque o desespero, porém, é quando essas fontes são mexidas, são perturbadas. O desespero é algo inconsolável, porque provém da perda de uma coisa essencial. Essencial, gente, de essência, de ser, aquilo que te dá significado para a vida, que te faz viver, entendeu? Que te dá sentido de estar vivo, de acordar todas as manhãs, de fazer aquilo que você faz. Né? Isso é essencial. E ele diz, quando você perde algo que é essencial,
aí já não é tristeza, aí é desespero. Por quê? Porque não tem para onde correr, não tem para onde ir, né? Não tem consolo, percebe? Quando você perde a fonte suprema de seu significado existencial, né? Não há alternativa. Isso acaba com você, é o perder o chão de verdade, né? Perder o chão, né? Essa expressão é muito boa. Você cai no vazio, num abismo sem fim. Por quê? Porque não tem. Porque você vai se consolar como? Né? É o que aconteceu com esses homens que cometeram suicídio por conta da crise. O que eles demonstraram? Que quando a crise se abateu, eles perderam bilhões, né? Eles perderam o chão, porque o chão deles eram esses bilhões, era a posição, era o dinheiro que eles tinham. Como muita gente também perde o chão quando falece um ente querido, quando é cometido por uma doença grave, quando um relacionamento, né, ele termina, né, o casamento é desfeito, né, e as pessoas perdem o chão, perdem o sentido de viver, né, elas deixam de ser pessoas para serem zumbis, né, que vivem por viver. E isso é desespero, né, e guarda essas diferenças, né? Porque o Tim Keller vai dizer mais adiante o seguinte: a diferença entre desespero e tristeza é a idolatria. Ele admite, por exemplo, que nós podemos passar por tristezas, mas aquilo que nos causa desespero, é porque isso aí mexe muito mais dentro do nosso coração do que qualquer outra coisa, porque isso diz respeito àquilo que nos dá o chão, né, nos dá sentido para a vida. E aí eu lembrei de uma passagem em 1 Coríntios 15, 22, 23, que o apóstolo Paulo fala isso. E coloca onde é que, por exemplo, o cristão deveria colocar realmente seu chão. Quando ele faz o seguinte exercício mental, ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. E somos, então, os mais miseráveis entre os homens. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Entre outras palavras, ele está dizendo o seguinte: gente, nós, né, nós cristãos, estamos pondo nossa esperança, nossa essência, a razão do nosso viver na ressurreição de Cristo, que nos dá esperança para a vida. Se isso é falso, perdemos o chão. Não temos para onde correr. Por isso somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque não temos consolo, entendeu? Não tem saída. Percebe? Isso é bem interessante, porque ele está falando, né, está aplicando esta realidade, desespero e tristeza, né, nesse exercício mental de pensar, se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é vã e nós somos homens miseráveis, somos os mais desgraçados. Por quê? Porque, na verdade, colocamos esperança no vazio. É claro que ele fala isso para enfatizar o quanto que é séria a questão da pregação, né, que ele estava defendendo, o quanto que é séria a questão do evangelho, as implicações do evangelho, né? E, de fato, é nesse nível de implicação. Então, aquilo que na sua vida, né, o castelo que você tem, ele se desfaz e você se torna a pessoa mais desgraçada do mundo, mais miserável do mundo, é porque ali estava a sua esperança, ali estava depositada a sua fé. Ele diz aqui, ele cita um sociólogo muito famoso, que no século XIX ele fez um trabalho brilhante, chamado Democracia na América, em que ele compara os antigos regimes, os regimes europeus absolutistas, de monarquia sem democracia, com o regime democrático norte-americano, que começa com a independência dos Estados Unidos, né? É o Alexis de Tocqueville, que era francês, era do grande estado absolutista, né, da Europa, que era a França, e ele é um homem que era até muito empolgado com o jeito que os americanos viviam, o jeito como os americanos se organizavam, né? Tinha coisas muito interessantes que ele achava, mas ele percebeu uma coisa. Ele percebeu o seguinte: uma melancolia no ar, de que embora aquela nação jovem, né, que ele está falando ali em 1830, ou seja, é muito tempo. Embora aquela nação jovem, próspera, né, que prometia ser uma nação realmente muito próspera no futuro,
tivesse, no caso ali, né, abundância de riquezas e de bens, ele percebia uma extrema melancolia no ar. E ele chega à conclusão de que as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa frase lembra outra frase do C.S. Lewis, né, que diz que nós temos anseios, né, no nosso coração que não são deste mundo. Então, eles não podem ser satisfeitos pelas coisas deste mundo, desse sistema de coisas. Temos anseios muito além do que o mundo natural, do que o mundo visível pode nos satisfazer, do que a realidade presente pode satisfazer. E é isso que o Alex de Tocqueville ele percebe. Ele percebe nos americanos, mas ele percebe que isso é um problema humano, né? De que o coração do homem tem anseios que essas alegrias terrenas não podem não podem satisfazer completamente. Então aí a gente tem um conceito de idolatria. O que é uma idolatria? Idolatria é a edificação de toda uma vida sobre bases imperfeitas de felicidade. O que é idolatria? Edificação de toda uma vida sobre bases imperfeitas de felicidade. Quando você coloca a sua felicidade sobre bases que não são perfeitas, sobre bases alicerces em falso, que tem muito mais areia que concreto. E aí ele começa agora a destrinchar, né, como é que se fabrica um ídolo. E ele começa dizendo o seguinte: uma cultura repleta de ídolos. É a segunda parte aqui do texto. E ele lembra o seguinte, que a palavra idolatria, quando vem à nossa mente, a gente discutiu isso semana passada, ela, ela nos remete, geralmente, ao quê? A ídolos de concreto, de pedra, de madeira, e geralmente a povos primitivos, né, curvados diante delas. Né? Quando pensamos em idolatria, pensamos muito nisso, pensamos nessas imagens. Né? O que é que nos vem à mente como brasileiros? Sei lá, sempre quando eu penso em idolatria, sei lá, eu imagino o quê? A Romaria para Juazeiro do Norte, né? Os Romeiros lá em torno daquela imagem gigantesca do Padre Cícero Romão, o Círio de Nazaré em Belém, né? A gente pensa nas festas de Iemanjá em fevereiro em Salvador, né? A gente pensa em Aparecida do Norte, lá em São Paulo. A gente pensa geralmente nisso, né? Nós, como somos de um contexto católico romano, pensamos nisso, pensamos nas expressões geralmente católicas, né? Do catolicismo popular, das religiões afro-brasileiras, enfim, como expressões de idolatria, né? E de fato elas são, mas a gente vai ver que o conceito é muito mais sofisticado do que o que a gente imagina. E aí ele começa a falar, né, que de fato nessa época eram assim. E o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele é cheio dessas referências, né? Talvez as duas referências mais fortes é a referência ao episódio do apóstolo Paulo e de Barnabé em Éfeso e do mesmo apóstolo Paulo em Atenas, né? Quanto que realmente a cultura dos ídolos ela era muito forte. E a gente muitas vezes pensa, esse mundo cristianizado, nessa sociedade, entre aspas, cristã no Ocidente, e aqui na América Latina também, não tem ídolos, né? Isso é coisa do passado, por isso que ele diz, a gente pensa em povos primitivos, antigos, não necessariamente, é isso que ele vai nos mostrar, que a sociedade contemporânea nossa difere muito pouco. Na verdade, os ídolos são os mesmos, mas só que eles assumiram novos símbolos, são adotados novos sacrifícios, outros tipos de sacrifícios, outros tipos de rituais. Mas os ídolos permanecem o mesmo. Ele começa a falar, né? É interessante que ele diz: cada um tem seu sacerdócio, tem seus totens, né? Suas imagens, tem seus ritos, tem seus santuários, seus templos. E ele começa a dar nome a alguns templos. Olha os templos: torres de escritórios de negócio, né? Avenida Paulista, Faria Lima em São Paulo, espaços e academias, né? Podem ser templos, academias de ginástica, estúdios, né? Estádios, né? Quando mexe em estádio, pô, quem gosta de futebol, né, de esportes, né, já mexe assim, poxa vida, será que está falando comigo, né? Mas não é verdade. Eu acho que o estádio nesse sentido
para nós, né, brasileiros de cultura boleira, eu acho que a gente percebe bem isso, né? Quantos sacrifícios, por exemplo, não são feitos por torcedores, né, fanáticos para acompanhar esse seu clube de futebol? Sacrifícios mesmo, às vezes de vida, né? Quando homens matam e morrem por conta dos seus clubes ou de sua torcida organizada. Como é comum, por exemplo, eu lembro, cara, eu estava eu tava, não lembro, eu estava viajando a trabalho, eu estava com um colega de trabalho muito querido, a gente conversando e vendo, na época, era a época do Rock in Rio, e a Lady Gaga, que é uma cantora muito famosa, né, do pop mundial, enfim, ela tinha desistido de participar do Rock in Rio por conta de uma crise de mialgia que ela teve. E foi uma comoção, cara, entre os fãs dela, que ela chama de Pequenos Monstros. Olha o nome, né, cara? Olha o nome. O seguidor de Lady Gaga se chama Pequeno Monstro. E, e a comoção realmente era muito forte, tipo, eles chorando, completamente arrasados, porque Lady Gaga não iria mais se apresentar no Rock in Rio na época. Cara, aquilo eu e esse meu colega, a gente riu demais, porque era um pouco ridículo, mas ao mesmo tempo ficou chocado o quanto que a tristeza e o desolamento, a desolação daquelas pessoas era sincera. Não era mentira, era verdadeiro mesmo, sabe? Então, os santuários, eles mudaram. Não são mais o Partenon em Atenas, não é mais o templo de Ártemis, de Diana em Éfeso, mas são esses aqui, são os estádios, são as casas de show, é a rede social, né? São as academias de ginástica, os spas, os estúdios, enfim, né? As grandes companhias. E aí ele começa a falar, por exemplo, que você tem os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, porque os três ídolos mais fortes, mais comuns ou mais populares da nossa época são esses três, né? Essa é a trindade satânica do século XXI, né? Pelo menos dos nossos tempos. Dinheiro, poder e sexo. E o que acontece? Ele fala, talvez a gente não se dobre, né, diante de estátuas de Afrodite, mas a quantidade, por exemplo, de dinheiro que se gasta em cirurgias plásticas, como é que é esse negócio de remodelação facial, não sei, reharmonização, né, facial, eu vi uma Harmonização tá na harmonização moda. facial, e isso está muito na moda, cara, a ponto de eu já vi uma entrevista de um odontólogo, de um dentista preocupado, dizendo, cara, isso aqui está desfigurando as pessoas, né? De que percebe por que as pessoas estão indo atrás disso? Porque o mesmo ídolo da beleza, né? Dessa vaidade que fazia mulheres e homens fazerem sacrifícios para Afrodite e Apolo no passado, né, na Grécia Antiga, movem eles hoje atrás de cirurgias plásticas, atrás de corpos perfeitos, né, atrás da melhor versão de si, né, para se exibir, para poder, né, ir para a praia se achando uma pessoa mais digna, né, de ir à praia, de poder mostrar o corpo, né? É a mesma coisa. Aí perceba, um cristão, irmãos, que é vaidoso, não é diferente em nada de uma devota de Oxum. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu estou falando isso? Porque Oxum é a orixá da beleza, dentro do panteão ali do candomblé. Um cristão, entendeu? Que vive atrás disso, não difere em nada, irmãos. É o mesmo ídolo, com roupagens diferentes. Entendeu? Em nada. Não é Deus que está entronizado no coração dessa pessoa. Percebe? Então, é disso que ele está tratando. Nossa cultura ainda é sim uma cultura cheia de ídolos. Mudar os nomes, mudar a forma dos sacrifícios, mas os ídolos permanecem os mesmos. Né? Quantas crianças, ele fala, não são sacrificadas no altar do dinheiro hoje? Não é mais a Moloque, como era no passado, né? Entre os moabitas, entre os edomitas, né? Aqueles povos ali que moravam em Canaã. Mas nós sacrificamos também crianças hoje. Como?
quando precisamos trabalhar, trabalhar e trabalhar para adquirir cada vez mais e mais riquezas e não as educamos. Achamos que simplesmente as entregá-la para escolas berçários e celular, e encher de brinquedos e fazer as vontades, entendeu? Terceirizar a educação delas, em vez de assumir a paternidade e a maternidade que é devida, está fazendo muita coisa, né? Quantas pessoas não fazem isso? Não sacrificam suas famílias por conta de buscar uma posição mais elevada no seu negócio, porque a sua carreira é o seu ídolo. E aí ele diz, essa pessoa adora, queima incenso a Diana, a Ártemis, como qualquer outro, como qualquer pessoa do passado lá na Grécia Antiga. E de novo, né? Diferem em que de um idólatra, de uma religião contemporânea? Em nada, em nada. O que é que ele difere de um adorador de Shiva ou de Vishnu na Índia? Em nada. Em busca de negócios, de riqueza, de poder. Absolutamente de nada, né? E aí ele começa a citar algumas coisas, alguns exemplos disso, né? Ele fala dessa questão, né, de quanto que, por exemplo, os políticos muitas vezes utilizam pautas nobres, mas as próprias vidas não manifestam isso, né? Quando ele diz políticos que se colocam como defensores da família e tal, mas às vezes as vidas deles, familiares, não condizem com isso, né? Estão no terceiro, quarto casamento, tem uma penca de filhos com um monte de gente, tem uma série de escândalos no passado que procura abafar. Tem uma coisa errada, a conta não fecha, né? Por quê? Porque se sacrifica tudo em busca de um Deus do sucesso, né? Não importa qual falso Deus é, o fato é que, seja no passado, seja no presente, eles estão se manifestando do mesmo jeito, né? E requerem apaziguamento, requerem atenção, idolatria dos seus adoradores. E aí ele fala dos ídolos do coração, né? Um perigo, irmãos, que é o perigo do vício. Os vícios escondem das suas vítimas as reais proporções que eles realmente possuem, né? Por conta do quê? Qual o grande problema que a gente vai ver, em suma? É que coisas boas nós podemos subverter e torná-las coisas ruins. É nisso que está fundamentado o subtítulo dessa introdução, né? Fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. Quem disse isso foi o Calvino, né? Dizendo que, olha, o coração humano ele tem uma capacidade imensa, infinita de fabricar ídolos. De que maneira? Subvertendo as coisas, subvertendo a ordem, porque a idolatria é uma subversão da ordem. Por quê? Porque há uma ordem, porque há um criador e há a criação, né? Criador, irmãos, é um conjunto unitário, só tem Deus, né? E mais ninguém. Criação é todo o resto, é todo o resto. E o que é a subversão dessa ordem? Quando colocamos qualquer coisa da criação no lugar de Deus, né? Assumindo formas, tendo qualidades, né? E depositando nessas coisas atributos que são única e exclusivamente de Deus. E ele diz que, inclusive, coisas boas, né? Coisas boas podem se tornar vícios, né? Um exemplo deles, o dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa em si boa, em que sentido, né? Toma dinheiro, gente, como riqueza, tá? Dinheiro é o símbolo, mas riqueza, bens materiais, certo? Elas são ruins em si? Não. É ruim você ter uma casa, um carro, poder fazer 3 refeições ao longo do seu dia, você e sua família? De jeito nenhum, né? Se você tem a oportunidade de poder fazer viagens, programar férias e viajar com sua família, é ruim? De jeito nenhum. É muito bom a gente poder desfrutar das coisas, né, ter um padrão de vida minimamente decente do ponto de vista humano, né, da dignidade humana, de você ter água potável em casa, poder tomar banho, né, ter luz, né, ter eletricidade, tudo isso é bom, né?
E é muito bom quando Deus abençoa o nosso trabalho, né? Aquilo que a gente faz, e dinheiro começa a entrar mais, né? A prosperidade vem. O problema é o amor a essas coisas, né? Então, perceba o que é que o nosso coração faz. O nosso coração pega coisas boas e as subverte, né? E as coloca nela, deposita nela atributos, né? Confiança, amor e obediências que não lhe são devidas. A gente faz isso só com dinheiro? Não, faz isso com dinheiro, a gente faz isso com família, né? Quantas pessoas a gente não conhece, muitas vezes nós mesmos, não tem na sua família o seu bem supremo, né? E tudo que faz vive para a família, e se a família faltar, né, perde o chão. Recentemente, tem um autor cristão, assim, evangélico, né? Ele não é muito ortodoxo, tá? Mas eu acho que o caso dele é muito ilustrativo. Daniel Mastral, não sei quantas pessoas aqui, em algum momento da sua vida, já buscou literatura sobre batalha espiritual, tá? Eu já busquei, era bem jovem e lia, e, enfim, gostava muito desses assuntos. E um deles, né, talvez mais conhecido, são as obras do Daniel Mastral, a trilogia Filho do Fogo, enfim. E o Daniel Mastral, no final do ano passado, o filho dele cometeu suicídio, e ele só tinha esse filho, e essa semana a esposa dele morreu. E ele está sem família, né? Ele está desfilhado e viúvo, né? Sem filhos e viúvo. A família dele acabou, só tem ele, está sozinho. Eu fico pensando, o que é que acontece numa hora dessa? Se o Daniel Mastral de fato for crente, apesar de todos os erros, né, teológicos que ele comete, as fantasias que muita gente dessa galera de batalha espiritual comete, mas se ele de fato tem o Senhor como realmente Senhor e Salvador da sua vida, o que, que vai acontecer? Vai ser para o Senhor que ele vai correr, né? Por quê? Porque ele perdeu aquilo que eu acredito que na nossa vida, né, é o bem mais precioso, né, que nós temos. Para onde é que a gente corre, né? Mas muitas vezes a gente pode fazer disso uma coisa muito boa. Família é bom, família é tão bom que foi o próprio Deus que criou. Deus criou o casamento, Deus que abençoou o homem para que o homem tivesse filhos, né? Ele abençoa as famílias quando lhes dá filhos, né? Ele abençoa o casamento, ele quer que o casamento seja feliz, que os casais se amem, né? Que os casais desfrutem de uma vida de prazer, de amor, de companheirismo, enfim, que tenham vida longa, que tenham um casamento feliz, mas podemos fazer todas essas coisas boas um ídolo. Podemos fazer de todas essas coisas que, na verdade, deveríamos enxergar como bênção da parte de Deus, na verdade, razão da nossa felicidade, né? Em vez de enxergarmos que são dádivas da parte de Deus, começarmos a enxergá-las como a própria fonte de felicidade, né? E aí ele dá o exemplo aqui do Senhor dos Anéis, né? Do papel do anel, né? Do anel de Sauron. Sauron é o Senhor das Trevas ali, aquele monstro terrível. E ele fala disso, assim, que cada um daqueles personagens tinha boa intenção no uso do anel, né? Queria libertar escravos, queria proteger a sua terra, o seu povo, queria castigar os malfeitores, né, que precisavam, mereciam um castigo verdadeiro. E ele diz, tudo boa intenção, mas qual o problema? O problema é que o anel, ele amplificava, né, a capacidade idólatra do coração deles. De fazer o quê? Subverter todas essas coisas, que eram boas intenções, em ídolos. Quando essas boas coisas, elas começam a tomar tamanha proporção que para atingi-las a gente é capaz de qualquer coisa. Ídolos são isso, né? É muito comum a gente ouvir essas coisas. Não, pelo meu filho, né? Pela minha família, eu mato e morro, cara. Eu não quero nem saber, né? Se colocou diante da minha família, ó, é porrada. Eu vou em cima, né? Se mexeu com um dos meus, eu vou para cima. Na verdade, assim, não tem muito disso, né? Eu infrinjo regras, né? Eu bulo regra na saúde, eu furo a fila do hospital, eu tento uma xepa irregular na vacina, né? Para conseguir vacinar meus pais.
percebe? Eu tento fazer alguma coisa. Por quê? Porque é minha família. Cara, se eu não fizer isso para minha família, quem vai fazer? Então, eu infrinjo regras. Por quê? Porque a ética se torna um ídolo. Né? A fonte da ética é o ídolo do nosso coração. Né? Então, esse é o problema. Né? Onde está Deus aí? Então, Deus vaza, cara. Ele não está. Ele não está entronizado no seu coração. Quando você subverte a ética das coisas, né? Quando você tira a lei de Deus e coloca a ética do seu ídolo, né? Esse é o bem supremo, né? Por quê? Porque não existe nada que te pare, né? Não existe nada. Para você conseguir aquilo, a felicidade da sua família, né, mais dinheiro ou mais prazer, você é capaz de qualquer coisa. Né? Então, esse é o seu ídolo. Né? E qualquer coisa nesse sentido, então, pode ser um ídolo, porque a gente, de novo, pode ser muito tentado a pensar em ídolos, os ídolos do catolicismo romano, né? As imagens de santo. Mas perceba uma coisa, vamos fazer o seguinte exercício. Uma mulher que faz uma promessa a Santo Antônio, agora dia 13 de junho, né? Que é dia de Santo Antônio, um santo super popular aqui do catolicismo brasileiro nordestino. Coloca a imagem do santo de cabeça para baixo, né? Faz uma série de simpatias, porque quer daqui a um ano estar comemorando as festas juninas acompanhada, né? Será que é o Santo Antônio mesmo que é o ídolo dela? Ou será que ela não tem um outro ídolo ali muito mais profundo, que é a busca por um relacionamento amoroso que satisfaça o anseio por vida dela? Percebe? Que, tipo, não é apenas o Santo Antônio que é o problema, porque se essa mesma mulher, ela encontra uma amiga que começa a ir para reuniões, né? Essas campanhas, tá ligado? Campanha que muita igreja faz, né? Igreja quadrangular faz, Igreja Universal, elas fazem muito, né? Verbo da Vida, elas fazem muito campanha para você conseguir uma bênção. Gente, essas campanhas e as promessas a Santo Antônio não são muito diferentes, são formas de barganha, de apaziguamento do ídolo. Mas você pensa que só é ídolo o Santo Antônio de Barra ali, coitado do santo, né, da figura histórica. Mas que eu acho que ele nem imagina o quanto que ele é deturpado. Mas, enfim, a gente imagina que não, agora ele está certo, porque ela deixou de pedir, né, esse relacionamento perfeito a Santo Antônio para ir para o culto das princesas. Porque no culto das princesas ela está pedindo a Deus. Ela entendeu uma parte do evangelho que é verdadeira, que é de que entre Deus e os homens não há mediador. Então eu não preciso pedir para Santo Antônio nem para nenhum santo aquilo que eu posso diretamente pedir a Deus em nome de Cristo. Uma verdade está certa, mas tem um problema. O problema é que eu não entendi que o que eu preciso buscar em Deus, antes de tudo, é o próprio Deus. Porque essa minha busca por relacionamento é o meu ídolo verdadeiro. Né? É o ídolo que, na verdade, está ali entronizado no meu coração. E eu só transferi de um ambiente religioso para outro. Eu mudei o rito, mas o ídolo é o mesmo. Minha busca por felicidade terrena através de um relacionamento amoroso que me faça feliz, um homem perfeito, maravilhoso, que quando eu oro a Deus, eu oro colocando todos as prerrogativas, né? Oro falando com os olhos da mulher, o cabelo, como é que é o corpo, não sei o que lá, os gostos. Eu estou falando isso, gente, porque essa é uma realidade muito forte no meio evangélico, entendeu? E, na verdade, o que é que isso traduz? Idolatria. Não muda, não mudou, é a mesma idolatria, com roupagem diferente, mas é a mesma idolatria. Idolatria que subverte coisas boas. Qualquer coisa, então, pode ser um ídolo. Qualquer coisa, né? Absolutamente qualquer coisa. Tudo que é no mundo. É por isso que no mandamento, né? De não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma. E quando o Senhor está falando isso, não é assim. Não farás para ti nenhuma imagem do ponto de vista artístico, tá? A arca, gente, tinha imagens em cima. Não sei se vocês sabem, mas imagens de querubins, tá? Ela nem detalha muito como é que são esses querubins. Você sabe o que é que são os querubins depois lá em Ezequiel. Mas tinha imagens ali em cima da arca. Mas aqui ele está falando o seguinte: o problema é de você fazer imagem de qualquer coisa, seja uma figura do céu
ou da terra, uma figura natural ou sobrenatural, uma figura debaixo da terra, uma figura demoníaca, da onde for. Tudo, tudo, não faça imagens, não te curve diante dela, não as cultues. Por que que ele fala isso? Nenhuma imagem, porque ele sabe, o Senhor, na sua infinita sabedoria, que nós temos capacidade de subverter todas as coisas em ídolo, todas as coisas, não apenas uma, não apenas algumas coisas, mas tudo, absolutamente tudo. E o pior de tudo é que a gente edifica esses ídolos e um dia, irmãos, esses ídolos eles vão falhar com a gente, né? Eles não vão entregar aquilo que eles prometiam entregar. Eles vão cobrar a alma vendida, né? Não sei quantos aqui já leram Fausto ou Macário, de Aloysio de Álvares de Azevedo, o Fausto do Goethe, né? É a história de um jovem, que esse jovem Fausto, que ele vende a alma ao diabo. Né? Ele vende a alma ao diabo para poder obter riquezas, poder e amor, né? Amor, a mulher que ele amava, dinheiro e poder. E ele acerta isso com o diabo e vai chegar um dia em que o diabo vai chegar para cobrar a conta. Né? Vai pedir a alma dele, vai chegar o dia que ele vai morrer, ele tem que morrer e ir para o inferno. E é isso que muitas vezes a gente faz, né? Não imaginando que quando a gente está em idolatria, está vendendo a alma para o diabo. Ele cita aqui alguns exemplos, quando ele fala, por exemplo, dos jogadores, né, da Major League, da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, que para, né, entrarem no Hall da Fama, não é apenas jogarem melhor, para entrarem no Hall da Fama, eles capazes de tomarem esteroides, se encherem de drogas. Drogas que, no longo prazo, vão cobrar o preço. Entendeu? Ou seja, o ídolo cobra o preço. Vai chegar um dia em que o ídolo ele vai falhar. E a felicidade vai se tornar em pó. Por quê? Porque a gente construiu nossa felicidade sobre bases muito frágeis. Né? Porque nós esperamos dos ídolos que eles cumpram promessas que eles são incapazes de cumprir, simplesmente porque eles não são Deus. Né? Eles não são o verdadeiro Deus. O único que, de fato, cumpre, de fato, o que promete. Né? Mas a gente espera deles felicidade suprema. Né? Isso, por exemplo, é a causa de por que é que nós temos tantas dificuldades em relacionamentos, por exemplo, em casamentos, né? Porque muita gente, mesmo no contexto cristão, irmãos, entram num casamento pensando que o casamento será a sua fonte de felicidade suprema, né? E aí, quando chega a realidade de que você também se casou com um pecador, né? E de que você também é um pecador, e o pecado é um problema, uma realidade dentro do casamento, isso choca, né? Então, isso é uma dificuldade e nenhum ídolo vai poder fazer diferente. Todos eles vão falhar. Todos eles. Vai chegar um momento em que o ídolo com pés de barro ele vai cair, né? Ele vai ruir. E aí, o que acontece? Desespero. Né? O desespero, a vontade de morrer, a vontade de entregar tudo. Por quê? Porque eu perdi a essência da vida, né? A razão de viver. É errado você querer coisas boas? Claro que não. É errado um jogador de esporte, seja qual for, ser o melhor que ele puder, com certeza que não é errado, né? É errado você querer segurança financeira, você ter um emprego, né, e poder sustentar a sua família de maneira alguma. Mas é errado quando essas coisas são coisas nas quais nós depositamos a nossa confiança, né? Quando nós fazemos dela a fonte de felicidade. Né? Ele bate sempre nessa tecla, irmãos. Às vezes ele dá uma repetida mesmo aqui no conceito. Né? Então é isso. Podemos pegar coisas boas e transformá-las em coisas ruins. E é basicamente essa receita para criar um Deus. Né? Tudo pode ser um Deus, então. Deuses falsos que sempre decepcionam. Né? Qualquer coisa absolutamente. Né? Ele dá exemplos, alguns exemplos aqui. Mas ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, o conceito bíblico de idolatria, ele é muito complexo, né?
ele é uma ideia muito sofisticada, porque ele integra intelecto, psicologia, questões sociais, cultura, espírito, né? Tudo pode ser ídolo, irmãos. Amor romântico, família, dinheiro, poder, conquista, acesso a determinados círculos sociais, né? Aceitação dos outros, né? Dependência emocional, a saúde, o preparo físico, tudo. E você vê muitas coisas boas que não são ruins em si, mas tudo isso aqui pode se tornar ídolo na nossa vida, né? Ele fala de ídolos então pessoais, que são esses. Podemos ter ídolos culturais também, né? O poder militar, o progresso tecnológico, prosperidade econômica. Quando eu vi prosperidade econômica, que eu pensei, nossa, aqui, fala um pouco comigo. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode ser levado a pensar a vida, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou economista, formado em economia, de muitas vezes pensar que o grande objetivo da vida, sei lá, né, de um economista, seja e na cabeça do economista de todo mundo, é de buscar progresso econômico. No caso do Brasil, né, o Brasil tornar-se um país realmente desenvolvido e próspero, né? Mas esse é o sentido da vida? Não. Né? A vida se reduz à prosperidade econômica? Não. Mas há esses ídolos culturais, né, que nos prometem segurança, paz, felicidade. Percebe como isso, inclusive, está muito forte nos contextos eleitorais, né? Também há ídolos intelectuais, como as ideologias, né? E como que elas mesmas vão se desfazendo, né? Ele dá aqui um exemplo muito interessante, que são das frases do H.G. Wells, que ele vai mudando, né? Ficando cada vez mais desesperançoso com relação à humanidade. Primeiro, ele acha que o progresso humano existiu mesmo, irmãos. Uma época, no final na segunda metade do século XIX, que se chegou à seguinte conclusão: nada para o homem. E o homem, o progresso humano, a ciência vai levar a gente para a felicidade, a gente vai conquistar o céu, vai colonizar os outros planetas e vai ser agora progresso, a deusidade das trevas, inclusive religião, igreja, tudo. O negócio é que a gente vai agora só para cima. Não vai ter mais guerra, tá tudo massa. E vem as duas guerras que destroem isso, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra destroem, porque a gente vê que o progresso tecnológico só sofisticou a maldade. A maldade se tornou mais sofisticada. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, o homem aprendeu a matar em escala industrial. Percebe? Matar 6 milhões de judeus em campos de concentração é matar industrialmente. O que foi que você fez com a maldade? Não, você amplificou, né? Colocou em escalas industriais. Você sofisticou, mas a maldade é a mesma. A mesma maldade. E aí ele fica desesperançoso com esse homem, né? Porque eles pegaram uma verdade parcial e tornou universal. Que é o que a gente faz com as coisas boas. Pega as coisas boas e tira delas, inclusive, o próprio valor bom que elas possuíam. Quando as tiramos do lugar que é devido e colocamos no centro, onde elas não estão. E aí, irmãos, ídolos estão, então, em toda parte. E nós, o nosso coração pode estar fabricando ídolos e a gente está cego para eles, né? E aí ele fala aqui que a Bíblia usa algumas metáforas relativas à idolatria, três metáforas básicas, né? Amar os ídolos, confiar neles e obedecê-los, né? E ele usa primeiro uma metáfora conjugal, quando ele fala, e é isso está no contexto do texto que a gente leu no início, né? Quando o Senhor fala de Israel como Israel sendo sua esposa, né? Então ele compara a questão da idolatria com uma metáfora conjugal, com relacionamento conjugal. Olha, quando você idolatra, você está atraindo a Deus, você está sendo um adúltero espiritual, né? Por quê? Porque você está crendo nas promessas dos falsos amantes, né? Os amantes fazem promessas e você confia nelas, né? Confia nessas promessas, acha que eles podem realmente suprir. É o contexto, meus irmãos, eu acho que vocês devem estar com isso bem fresquinho na memória, né, do que a gente aprendeu aí passando por Oséias, né, por todos esses domingos.
Era o contexto de Oséias, né? Contra isso que Oséias está pregando. Oséias é o grande exemplo dessa metáfora conjugal, né? De como que Deus ele compara o comportamento do idólatra ao comportamento de uma mulher adúltera. Não é apenas uma prostituta, uma mulher adúltera, ou seja, ela tem aliança com alguém, mas ela quebra essa aliança se prostituindo. Como no texto que a gente leu, por exemplo, que ele fala, ainda é pior do que prostituta. Por quê? Porque a prostituta, pelo menos, recebe pagamento. Ela faz o que ela faz para ter dinheiro para se sustentar. Você não, você dá presentes para se prostituir. Percebe? Que é a relação de idolatria. Porque na idolatria você sacrifica os ídolos. Percebe? E é isso realmente que acontece conosco quando nós praticamos idolatria, né? A segunda metáfora é a metáfora da religião. Nós colocamos nosso ente adorado, né? Depositamos nele nossa confiança e segurança, fazemos dele o nosso salvador, né? Alvo da nossa redenção. É muito forte isso em nós, mas às vezes passa muito despercebido porque fazemos isso com coisas boas, né? Imagine, por exemplo, um casal que não tem filhos e que deposita toda a sua noção de redenção na vida, a possibilidade de tê-los. E quando os tem, né, tem essa sensação de que agora eles estão a salvo, percebe? Num exemplo bem mais vulgar, mas não menos intenso, vindo do próprio esporte mesmo, né? Pessoas que são muito fanáticas por esporte, quando acontece do seu time, sei lá, vencer e aí ele se sentir com a alma realmente lavada, percebe? É uma metáfora religiosa, né? É o depósito da sua salvação, da sua redenção, da sua realização pessoal em ídolos. A Bíblia também fala de uma metáfora política, que é a obediência, né? Que é a relação de senhor, de senhorio, de mestre, né? A quem você obedece, a quem você serve. Né? Essa é uma questão importante. Por quê? Porque os ídolos também podem nos fazer servir. Ele dá um exemplo aqui, esse trecho aqui, eu acho que Miriam vai identificar, Rebecca Piper, que ela é bem citada na ABU, né? Esse trechinho aqui dela, que diz, quem nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. Então, a pessoa que busca dinheiro é controlada pelo dinheiro. Quem busca amor é controlado pelo amor. Percebe? Não há outra possibilidade. Nós não controlamos a nós mesmos, embora o ídolo queira nos fazer pensar que controlamos, mas não controlamos. Somos controlados, escravizados pelos ídolos. Né? E ele diz, muitos problemas psicológicos, no fundo, são grande idolatria. Né? Alcoolismo, perfeccionismo, indecisão, necessidade de controlar a vida dos outros, ou necessidade de agradar aos outros. Né? Tudo isso pode ser problema psicológico, mas também, no fundo, tem idolatria relacionada. E qual é a oportunidade de desencantamento, né? De quebrar o feitiço, né? De desamarrar esse trabalho? Como é que a gente faz? Como é que a gente quebra essa maldição? Né? A gente quebra essa maldição, irmãos, fazendo aquilo que a gente deve fazer, que é reconhecer as idolatrias do nosso coração, né? E renunciá-las. E nos entregarmos verdadeiramente ao único verdadeiro Deus. Né? E ele aqui dá um exemplo bom, um exemplo de redenção aqui, né? Quando ele diz, olha, enquanto houve, né, vários suicídios naquele período lá da crise econômica, houve um homem que, no meio daquela crise, ele já havia se tornado cristão 3 anos antes, e toda a sua segurança suprema foi transferida para Cristo. Das riquezas, ele tirou das riquezas e fez um pix para a conta de Cristo. Né? Toda a sua segurança. E aí o que acontece? Veio a crise e ele passou a crise inabalável. Por quê? Porque a sua felicidade não estava no dinheiro que ele perdeu. Né? Mas ele mesmo reconhece, se fosse há 3 anos atrás, eu não sei o que teria acontecido comigo, não sei o que seria de mim. Né? Então, essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Né?
e fazer isso. Quando realmente colocarmos, né? Entendermos que a verdadeira fonte, única fonte possível de consolação, de amor verdadeiro, o único que promete e não mente, é o verdadeiro Deus revelado em Jesus, realmente a gente não fez nada, né? A gente pode, inclusive, ser evangélico, se comportar como evangélico, ler a Bíblia, fazer uma série de coisas religiosas que nos dão aparência de piedade, mas se nosso coração tiver ainda com muitos desses ídolos, que não são necessariamente imagens, não têm necessariamente nomes de santo, ou nomes de entidades, de ídolos, de orixás, de deuses, a gente ainda está em idolatria, precisa renunciá-las, né? Do contrário, continuaremos presos, né, nessa cultura de idolatria. E ele lembra isso. Embora a gente pense que vive no mundo secular, né, no mundo não religioso, no mundo até ateu, os ídolos, eles estão resplandecentes na nossa época, né? E eles estão tão fortes como nunca estiveram. Por exemplo, quando você vê um período como esse de pandemia, que é um período de crise, né? E você vê esse embate, né? Esse embate, vê como é a questão das meias-verdades e a questão de subverter coisas boas. Você tem o negacionismo e você tem a ciência, que é um grande embate da pandemia. Beleza, o negacionismo é todo ruim. Ok. Aí vem a ciência e diz, não, pô, mas é a ciência que tem que dar a resposta, tem que compreender os protocolos e não sei o que mais, e confiar na ciência. Essa é uma meia-verdade. É uma verdade no sentido de que, beleza, de fato, a ciência vai nos servir muito para esse período, né? Mas não vem dela a salvação, não vem dela a redenção. Percebe? Então, propagandas, como o pastor até citou, acho que em algum domingo aí, de um outdoor, com a ciência vencerá, né? Coisas nesse sentido, são muito próprias do tempo de hoje. E é um bom exemplo de idolatria. A ciência é, pelo menos ao meu ver, um desses ídolos modernos, né? Um ídolo no nosso tempo, né? Que a gente espera da ciência aprovação, espera da ciência redenção, né? E nos bate um desespero quando os cientistas não dão resposta, né? Quando não tem resposta, né? Mas é uma realidade, né? Eles não têm resposta para tudo, a ciência não tem resposta para tudo. Daí não tem como você se livrar da fé, entendeu? E das perguntas mais profundas, digamos assim, né, das nossas vidas. Por exemplo, vocês acham que realmente essa vai ser a última pandemia? Não vai. Pode existir outras piores, entendeu? Outras muito maiores, entendeu? E que talvez a gente não consiga produzir vacina em tempo recorde como conseguiu agora. E mesmo em tempo recorde, com grande dificuldade para vacinar, certo? Mas pode vir tempos muito piores, que não estão previstos nos modelos científicos, porque todo modelo, inclusive, prevê erro, né? Erro estatístico, aquilo que não dá para prever, o modelo não é perfeito, né? Então, é um fato, né? A gente subverte coisas boas e as transforma em ídolos. Quando tiramos ela da periferia, né, colocamos ela no centro das nossas vidas. Por outro lado, crises como o momento nosso, ou crises pessoais, gente, são momentos propícios para a gente exatamente acertar as contas com o Deus verdadeiro, né? É um fato, né? Quando a casa cai, a gente perceber que a gente estava, na verdade, vivendo uma ilusão, né? Crises são propícios. Como ele estava vendo a crise de 2008, um período muito oportuno, também é agora, né, o período da pandemia, um período muito interessante para a gente se reconciliar com Deus. E as nossas próprias crises pessoais que vivemos, né, de várias ordens, relacional, saúde, espiritual, financeira, seja o que for, podem ser uma oportunidade, uma janela de oportunidade para a gente aproveitar, parar, né, e clamar a Deus arrependidos, né, pedindo reconciliação. É isso. A palavra está franqueada. Ninguém quis falar antes?